Graça e paz, igreja. Boa noite. Então eu vou dizer assim: Deus é bom, e você vai dizer sempre, sempre bom. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer essa voz em uníssono. Deus é bom. Mas eu não consegui ouvir direito. Então eu vou tentar mais uma vez. Deus é bom. Sempre, sempre bom. Miriam, você que entende dessa situação assim, melhora ou não? Acho que dá para melhorar. Então vamos lá. Segundo a Miriam, melhora. Ó, quase que me enrosquei aqui. Melhora, enfim. Melhora. Deus é bom. Sempre, sempre bom. Deus é bom. Sempre, sempre bom. Deus é bom. Sempre, sempre bom. Louvado seja o Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar mais um pouquinho em pé. Nós vamos adorar o Senhor, preparando o nosso coração, né, para ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei se o Júlio está assistindo ou não. Foi bom te ver, cara. Foi muito bom, tá? Deus abençoe. Vamos lá? És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo,
meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente seu, tudo que sou é totalmente seu. Sim, Deus, essa é a canção que nós fazemos, ó Pai, diante do Teu altar nesta noite, e celebramos o Teu nome, que é grande e forte, e o Senhor é sempre bom em todo o tempo. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, e obrigado, Espírito Santo, porque desde o início o Senhor está preparando o nosso coração para receber a Tua palavra. O principal motivo dessa reunião é ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós. E nós queremos, Pai, dedicar esse tempo exclusivamente à ação do Teu Espírito no nosso interior, no nosso coração, e que isso também atinja, Pai, a nossa mente, nos transformando, para que o Senhor possa nos usar, em nome de Jesus. Eu me coloco como um vaso nas Suas mãos e reconheço, Pai, que sou imperfeito. Deus, não mereço estar aqui, mas nos benefícios de Cristo, nos méritos do Senhor, eu me sinto preparado, Pai, encorajado para falar aquilo que a Tua palavra diz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se assentar. Eu sei que você homem, recebeu uma dose extra de Dia dos Pais nesta noite, mas eu tinha preparado isso, não quero ir embora sem falar sobre isso. Ouça, filho, eu estou dizendo isso enquanto você dorme, tendo uma das minhas mãos dobrada sobre o seu rosto e os cabelos louros úmidos em sua testa suada. Eu entrei sozinho, filho, no teu quarto, pé ante pé. Estava assistindo ao noticiário quando uma onda sufocante de remorso penetrou em mim. Eu repreendi quando você se vestia para ir à escola hoje, filho, só porque você se distraiu e demorou a calçar o sapato. Eu gritei quando você derrubou algumas das suas coisas no chão. No café da manhã também encontrei falhas em você, filho. Você derramou leite na toalha, lambeu os dedos, colocou os cotovelos na mesa. Quando o deixei na escola, você se virou, acenou-me com a mão e gritou: "Tchau, papai!" E eu franzi a testa e disse: "Olha lá, hein, de tarde a gente conversa." Ao voltar para casa, no final da tarde, eu encontrei brincando no playground do prédio. Você estava ajoelhado na areia e a calça havia furado. Humilhei-o na frente dos seus amiguinhos. Afinal, roupa está muito cara hoje em dia. Se você tivesse que comprá-las, filho, você teria mais cuidado. Você se lembra quando mais tarde eu estava assistindo o jornal na TV, filho? Como você entrou timidamente, com uma espécie de olhar ferido nos olhos? Quando olhei impaciente com a interrupção, você ficou hesitante junto à porta e eu disse: "O que você quer agora?" Eu perguntei rispidamente. Você não disse nada, mas correu e num salto impetuoso atirou seus braços em torno do meu pescoço e me beijou. Aquilo me surpreendeu.
Seus braços pequenos me apertaram com o afeto que Deus fez florescer no seu coraçãozinho e que nem mesmo o meu desleixo pode murchar ou mudar. Então você se foi saltando para o seu quarto. Bem, filho, logo depois eu desliguei a TV e um mal-estar terrível se apoderou de mim. O que o hábito estava fazendo comigo, filho? Eu olhava para Deus e dizia: Deus, o que o hábito estava fazendo comigo? Era esta a recompensa por você ser um bom menino? Era este o presente que eu maltratava, que Deus tinha me dado? Não que eu não amasse, filho, eu amo muito, entretanto eu tenho esperado demais de você. Eu tenho medido seus passos pelos meus, tenho criticado com tanta frequência, elogiado tão pouco, e há tanto de bom no seu caráter. Seu pequeno coração é tão grande como o próprio amanhecer sobre as amplas colinas. Demonstrou isso, filho, em seu impulso espontâneo de correr a mim e me dar um beijo de boa noite. Eu nem esperava isso. Sabe, filho, nada mais importa. Essa noite eu vim aqui na sua cama, no escuro, porque de verdade eu tenho vergonha de acender a luz e olhar para o seu rostinho. Eu me ajoelhei, envergonhado ao seu lado, conversei com Jesus. Talvez você não entendesse essas coisas se eu as dissesse durante as horas em que você estivesse acordado. Amanhã eu vou tentar fazer uso da lição que hoje eu aprendi. Tentarei ser um pai de verdade, serei seu amigo íntimo, sofrerei com seus pequenos problemas de folhas rasgadas, de desenhos mal feitos, de autocrítica. Mas amanhã eu vou tentar fazer uso dessa lição de hoje. Eu vou tentar me calar quando palavras de impaciência vierem à boca. Eu direi a mim mesmo repetidas vezes: ele é apenas um menino. Ele é apenas um menino. Ainda está aprendendo e está se desenvolvendo. Eu estou receoso de ter visualizado você como um homem, filho. No entanto, quando eu contemplo agora, eu te vejo um menino, te vejo um filho. Parabéns, viu, papai? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu estava... Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu estava procurando material para essa palavra no meio dos meus livros, e achei um livro que me surpreendi, de fato, até comentei com a Cris, falei: nossa, não sabia que eu tinha esse livro. A gente vai comprando o livro no decorrer da nossa caminhada, e eu vendi muito, dei muito, muitos se extraviaram, mas eu achei um livro, e é de lá que eu tirei esse poema, esse Palavras aos Pais, chamado assim: Seu filho não é um hamster. Então você pare para pensar, você já vai entender por quê, né? É da editora Mundo Cristão, e eu me surpreendi que eu tinha esse livro. Eu falei: Deus, como eu tenho esse livro? Né? E aí eu fui vasculhar e me interessei. E como hoje era o Dia dos Pais, eu falei: Senhor, né? Eu nunca vi palavra tão mais atual. E eu estava procurando alguma coisa para falar sobre uma questão com vocês, que está muito relacionada com o Dia dos Pais, está muito relacionado com famílias, está muito relacionado com o tempo em que nós estamos vivendo. Essa urgência de dissolver essa desagregação familiar. Tudo que nós lemos na internet, que nós escutamos na TV, sobre famílias desagregadas, o novo tipo de família, o que compõe uma nova família, tudo isso, amados, é resultado de nada mais, nada menos do que uma desagregação familiar. Ou seja, a família que deixa de ser o lugar que gera valores, porque já vai ser muito difícil 2 mulheres gerar o mesmo valor, 2 homens gerar o mesmo valor. Mas eu me surpreendi ao fazer essa pesquisa quando eu descobri que hoje nós estamos vivendo uma desagregação familiar tão grande que entre homens e mulheres está assim. Não tem mais essa preocupação de gerar valores. E você começa a assistir alguns filmes e começa a fazer algumas comparações. De algum tempo para cá, você vê que isso também está embutido nos filmes, está embutido... Faz, graças a Deus, 5 anos, amor, 4 anos que a gente não assiste Globo, né?
Então eu não posso falar para você nada de novela. Mas se você assiste, você pode dizer para mim se eu estou certo ou não. Brincadeira, irmão, só estou brincando, tá? Deixa para lá. Não quero acusar ninguém de assistir novela, tá? Mas enfim, eu sei que deve ser, porque isso a Globo fazia muito bem, né? Desagregar as famílias, a Globo é mestre nisso. Mas enfim, eu não vim aqui falar da Globo, eu vim aqui falar de uma história que está na Bíblia. E eu quero ler com você 2 textos. E esses 2 textos vão nos dar um itinerário para seguir nessa mensagem sobre Absalão e Davi, a história do descaso. Então é a história de um pai, é a história de uma família, é uma história que eu consigo fazer uma ponte para trazer para hoje, para os nossos dias. E o primeiro texto está em Malaquias 4, 1 a 6. Esse é um texto clássico quando a gente fala de corações convertidos, né? De filhos e pais convertidos aos seus corações. E o texto de 1 Samuel 13, 1. Então, abrindo Malaquias 4, capítulo 4, versículo 1 a 6, diz: Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha sobre todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerro de estribaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Agora sim, então, 1 Samuel 13, 1. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. Em todo tempo tem uma frase no seu coração: a casa que construímos não é importante. O que é importante é a família que tem dentro dela. Então tem essa frase no seu coração, essa palavra toda, e se você guardar essa palavra vai ser muito legal. A casa que a gente constrói não é importante, mas a família que está dentro dela é. A família é importante. O que construímos nessa casa é importante. Amados, Davi tinha 70 filhos. Se surpreendeu com essa notícia? Não, né? Todo mundo sabe que Davi tinha 70 filhos. Davi tinha 70 filhos, mas essa é a história de um pai envolvendo 3 dos seus filhos, dos 70. 3. Em evidência hoje Davi, o pai, Tamar, moça bonita, e Amnon e Absalão. Queridos, essa aqui é uma triste história de discussões, intrigas, dores, contenda familiar, um final triste que não precisa acontecer conosco de jeito nenhum. E não é esse o propósito também. Mas é uma história que fala sobre desagregação, descaso, pais e filhos envolvidos nos seus próprios interesses, famílias totalmente desconectadas, morando debaixo do mesmo teto. Talvez você possa me responder isso, porque eu posso, se você perguntar para mim. Hoje em dia é muito comum, né, com o advento da internet, em 1983, quando ela se tornou cyberespaço, nós passamos a informar as pessoas o número de telefone. Logo em seguida foi o número de celular e depois era e-mail. Ninguém reconhecia o outro se você não informasse o número, o endereço eletrônico seu. Depois de um certo tempo você passou a informar o quê? O seu MSN? Não sei, tem tanta coisa que surgiu, mas eu acho que é o ICQ, se eu não estou enganado, é o ICQ. Depois do ICQ era um número horroroso de guardar, ninguém guardava isso. Mas a gente começou a informar depois o MSN, logo em seguida. Outros aplicativos de chat apareceram. Surgiu as redes sociais, né? Hoje nós estamos vivendo a maior desagregação familiar ocasionada pela internet, né?
E você quer ver uma rede de sensacionalismo barato que existe hoje, é o Facebook e o Instagram. Isso é verdade. Eu tenho, irmãos, posso falar de letra, porque eu vejo. Mas não é esse o foco. O foco é que nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. A questão não é ter, não é ter, é administrar isso. Então, isso afeta potencialmente a família. Então, quando eu estava falando de estar no mesmo teto, lembrando desse episódio de internet, tá lá o filho num quarto, no computador, em casa acontece isso. E a gente luta para mudar. Mas é isso, o filho está no computador e nós estamos em outro ambiente. Estamos checando o tempo inteiro as atualizações de post e etc. E eu pergunto, o que isso tem de acréscimo de verdade na nossa vida? O que isso muda de verdade? Isso não muda, mas muda. Muda o quê? Nós nos distanciamos mais. Há um distanciamento que provoca a desagregação familiar. Então, pastor, não tem nada a ver isso que você está falando, porque no tempo de Absalão e Davi não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso lá. E como é que se deu? Se deu pelo descaso. Se a gente não prestar atenção às coisas que nos causam descaso, o diabo vai se encarregar de colocar. Nesse caso, colocou uma situação grave em que Davi não se ligou. A ira de Deus não passou de um momento na vida de Davi, mas ele deveria e precisava consertar as coisas no seu lar. Era isso que ele tinha que ter feito. Ele tinha que resolver, parar, reunir a família e consertar aquela situação. Mas isso não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com Davi. Talvez ele se viu cheio de incapacidades para atender aquela situação, de administrar o seu lar. Mas Deus estava com ele. O que houve então de verdade? Amados, quem são essas pessoas aqui dessa história? Absalão tem o nome dele no hebraico é muito, muito louco, muito interessante para a situação que ele provocou. É pai da paz. Mas ele se insurge contra o próprio pai. Ele se rebela contra o próprio pai, mas ele tinha um nome que eu fiquei pensando, quando Absalão nasceu, Davi profetizou esse nome na vida dele como pai da paz. Ou seja, cada vez que a família de Davi chamasse Absalão, eles estariam declarando isso, pai da paz, pai da paz. Mas o cara só provocou guerras, e guerras, e guerras. Perseguiu o próprio pai. Mas ele era o cara, era moço bonito. Davi tinha um orgulho federal desse cara. Ele era bonitão, dotado de lindos cabelos. Aí, moçada, vai comprar shampoo, porém vazio de boas intenções. Eu fico meio preocupado com isso. Não sei porque eu tenho que repetir isso, porque parece que alguém ergueu a mão e falou, pastor, repita isso, por favor. Moço bonito, nome dele, pai da paz. Moço bonito, cabelo bonito, porém vazio de boas intenções, de bons intuitos. 2 Samuel 14, 25. Terceiro filho de Davi com uma estrangeira chamada Maca, filho de Talmai, rei de Gesur, uma cidadezinha perto da Síria, a nordeste de Bazão. O terceiro salmo apresenta-se como originado no tempo em que acontece a rebelião de Absalão contra Davi. Mas olha só, Aminon também tinha um nome, assim, tipo, se você está esperando um bebê e quiser pôr esse nome, tranquilo, esse nome é digno de confiança, o significado dele. Aminon é digno de confiança. Cara, toda vez que você chamar, né, o outro lá, Aminon, digno de confiança. Olha só. Sabe, por isso que Davi confiou nele quando disse que estava doente e pediu para chamar Tamar para ir lá na sua casa ou no seu quarto. Então, como ele era digno de confiança, vai lá, filha, vai atender teu meu irmão lá. Porque ele era digno de confiança. E Tamar no hebraico quer dizer palmeira. Então, amados, aqui nesse desenrolar dessa história é uma questão de converter o coração. Ou seja,
Pais precisam converter os seus corações aos filhos e filhos aos pais. Ou seja, nós temos que aprender a fazer uma aproximação de gerações, senão nós estaremos perdidos. Eu posso ir mais longe, eu posso falar um pouco mais sobre os artifícios que as igrejas encontram hoje para tentar manter uma família em pé. Hoje você teve a prova aqui, né? Nós vamos ter encontro de homens, nós temos uma preocupação de passar princípios, a igreja se preocupa com essa área, tem grupo de casais, tem o grupo familiar, tem uma série de programações voltadas para isso, para você ficar firme ouvindo princípios da palavra de Deus que norteiam a sua vida como família. Mas existe muita preocupação, amados, ainda hoje em quebrar maldições do passado e não quebrar maldições de hoje, do presente. Aquelas que têm a ver com você, comigo, conosco. Que não tem a ver com a cultura dos antepassados, mas com a cultura que nós temos criado na nossa casa. Com aquilo que nós denominamos permissividade. Eu permito que aquilo aconteça. Eu vejo e eu permito. Eu me incluo totalmente nessa palavra. Mergulho de cabeça. Entendeu? E é muito interessante isso, porque Davi e Absalão eram pai e filho, porém Absalão tornou-se inimigo de seu pai. Vai vendo a história. Vou dar um breve resumo, porque é longo o texto. E Davi não conseguiu aperceber-se dos sinais que foram minando o coração de Absalão contra ele. Aminon, filho mais velho de Davi, apaixonou-se por Tamar, sua meia-irmã, e irmã de Absalão. Aminon, seguindo o conselho de um amigo, conseguiu atrair Tamar para sua casa e, após violentá-la, expulsou-a, gerando em Absalão ódio. O rei, apesar de enfurecido, não tomou nenhuma providência. Alimentou assim a sede de vingança de Absalão, que numa emboscada assassinou Aminon e em seguida fugiu para refugiar-se com seu avô Talmai. Após 2 anos de exílio, Absalão voltou a Israel com a ajuda de Joabe, comandante do exército de Davi, mas o rei não quis vê-lo. Passou mais um pouquinho, o rei recebeu, mas não falou nada. O que o rei fez? Beijou o rosto dele. Não fez mais nada, não falou nada, só beijou. 4 anos ficou com aquela coisa em stand-by, em banho-maria, sem resolução, sem conversar a respeito, sem resolver. Então, para mim, isso se chama descaso. E a coisa, quanto mais demora, mais cresce. Absalão montou um exército, se revoltou com Davi, assumiu o trono de Davi, fugiu, porém, no seu exército, e ele venceu de Absalão numa batalha que culminou na morte desse cara, do Absalão. Ao saber da morte do seu filho, Davi ficou louco, né? Se desesperou, gritou por ele, mas já era muito tarde, Absalão já estava morto. Queridos, eu só vejo assim, que eu e você temos que ter graça, e ela está disponível para nós. Nós temos que ter misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia de Deus para compreender o tempo, acompanhar os sinais, ver o movimento de Deus nesse momento. Por quê? Porque existem marcas que vão sendo criadas que depois são difíceis de tirar. Então eu preciso avaliar. Agora o primeiro texto que a gente leu. Marcas de pais convertidos a seus filhos, então. Já que a gente tem nessa história um problema sério de conversão. Um problema sério de conversão de coração. Porque aqui é o pais e filhos tendo o mesmo coração. E não tinha. Primeira marca de pais convertidos a seus filhos. Pais que não corrigem seus filhos, não transferem responsabilidades. Davi não tomou providência em relação à crise de Absalão, transportando a responsabilidade para Joabe, para Talmai. Então, para o avô, para o chefe do exército, o general. A responsabilidade, amados, dos nossos filhos é nossa. A responsabilidade dos nossos filhos é nossa. Não é de mais ninguém, é nossa. Então não é da igreja, não é do pastor, não é da escola,
não é dos parentes, não é da televisão, de nenhuma outra pessoa ou situação. É nossa, é nossa. Deus te deu esse presente para você cuidar, zelar e fazê-lo avançar. Deus colocou essa criança, esse filho, os nossos filhos, e nós somos uma cúpula de proteção, e que eles vão avançar, mas eles vão estar olhando o tempo inteiro para nós. Então, conversar, orientar, disciplinar, tem gente que morre de medo dessa palavra, mas precisa disciplinar, apaziguar, educar. Eu vou colocar uma palavra aqui, eu sei que você vai brigar comigo depois, mas não brigue, tá? Castigar, eu uso essa palavra assim, quando você precisa disciplinar teu filho e tirar alguma coisa dele, para ele sentir que alguma coisa vai mudar. É nesse sentido, não é pegar varinha de marmelo, né? Também não é isso que eu estou falando. Mas se você tiver em casa plantado, não custa nada tirar, botar no sol, ela seca, fica jóia. Entendeu? Eu fui visitar algumas casas que tinha na geladeira. Aqui ainda não vi. Acho que aqui o pessoal de Arapongas é mais pacato. Em Ponta Grossa, em outros lugares, fica lá em cima da geladeira, né? Triscou, relou, ó. Sabe? Eu nunca vi. Porque sempre fala que, né, negócio de feiticeiro, varinha tem poder, mas essa varinha tem um poder tremendo, vocês não têm noção, gente. Nada a ver isso que eu falei, mas tudo bem. Enfim, vocês entenderam, né? Na verdade, todo pai sabe quando o filho está se distanciando. Amados, todo pai sabe quando o filho está se distanciando. E sabe, ou a dor demais o impede de ir lá e corrigir, ou o cuidado e o zelo exagerado o afasta mais ainda. Então tem um momento, tem que ter um feeling, tem que sentir um momento. Então todo pai sabe quando ele está se distanciando, quando o filho está perdendo, ou melhor, quando o pai está perdendo o filho. Eu não estou falando filho homem, né? É genérico aqui, amados, tá? Não é gênero, tá? Por favor. É genérico. Então, homem, entenda menino e menina, por gentileza, tá? E exclusivo, não é inclusivo, tá? Por favor. Ok? Então, a responsabilidade, amados, é nossa. Então, a primeira marca é isso. Os pais não transferem a responsabilidade, então, beleza. Segunda marca, não minimizam o poder das amarguras. Davi não levou a sério o ódio de Absalão. Ou seja, precisava consertar, precisava resolver. Absalão estava odiando o meu irmão Aminon, matou ele. Né? Enquanto todo mundo percebia que havia algo errado, e Davi não fez nada. Então nós precisamos de levar a sério o conflito que pode estar acontecendo no pessoal com a criança, ou o conflito entre irmãos. Quem tem mais irmãos, né, em casa, convivendo, às vezes há conflito. Pastor, nada que tenha que assassinar o outro. Peraí, né? Certo, irmãos, eu também não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa avaliar e acompanhar conflitos entre irmãos, precisa avaliar e ouvir conflitos internos dos filhos. Um bom tempo para conversar e ouvir. Então nós precisamos levar a sério isso. Porque sabe, amados, a amargura de filho contra pai gera uma outra situação mais intensa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é transferido lá para cima. É sintomático. A amargura de filho contra pai, em alguma instância transfere. É verdade, há pessoas que conseguem lidar com isso e sabem separar, aprendeu pela vida a fazer uma separação. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso e transferem. Então eu preciso considerar um conflito de filho. 3, não reagem aos filhos apenas emocionalmente. Então Davi ficou com raiva de Absalão, mas quando passou a raiva, ele não tratou o assunto. Você sabe, então tem pai e mãe que falam assim, deixa para depois a gente vai conversar. É verdade, existe um discernimento, um tempo de discernir, mas depois tem que ir lá e conversar, tem que resolver o assunto. Resolveu, o que Davi fez? A coisa mais nojenta que existe de relacionamento entre um pai e filho, entendeu? Em relação ao descaso, foi lá e resolveu com um beijinho no rosto. Recebeu o cara, depois de 4 anos, tipo assim, foi ontem, né? Mas não foi há 4 anos atrás. Ele foi lá e deu um beijinho no cara e disse, tudo bem, vamos tocar a vida, né? Matou mesmo, já foi mesmo. Não é assim. Então, queridos, aqui nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Mas quando você vê nos jornais algumas coisas de família, quando você vê aquela menina lá que matou os pais por dinheiro,
quando você vê, eu lembrei de vários casos assim, entendeu? Você fala, meu Deus, nós estamos vivendo isso é real. Não é uma história da carochinha, é real isso realmente está acontecendo. Quarto, não desprezam seus pecados da juventude. Talvez porque, por se sentir culpado em relação ao seu caso com Batseba e a morte de Urias, né? Aqui tem uma situaçãozinha de maldição muito complicada que a gente tem que parar para conversar depois. Talvez, se der tempo. Olha o Júlio falando. Se der tempo, né? Fica por uma outra vez, assim que ele fala, né? Uma outra vez, né? Mas, enfim, aqui tem uma situação. Olha, talvez Davi começou a ignorar a conversa com Absalão, porque lembrou, né, da palhaçada que ele fez de colocar Urias na frente do exército, matou o cara, foi ele que matou, em relação ao seu caso com Batseba. Davi não tivesse coragem de confrontar os seus filhos. Talvez ele não tivesse coragem mesmo. Pais não devem justificar os pecados dos filhos baseado na culpa de seus próprios pecados passados. Vou ler para você de novo. Pais não devem justificar os pecados dos filhos baseados na culpa de seus próprios pecados passados. Gente, eu fiz teatro, então eu falo bem legal, né? Quer repetir comigo? Não precisa. Isso é sério mesmo, é uma coisa séria. Eu não vou corrigir, então, meu filho está burlando um princípio, e eu não vou corrigir, porque então no passado eu cometi alguma coisa parecida? Então não despreze seus pecados da juventude. Seus erros, que não devem ser encobertos nem camuflados, devem ser tratados com transparência e sinais concretos de arrependimento diante da família e uma mudança de posição. Então tem que chamar, tem que conversar. Eu não sei se eu já contei aqui, mas para mim, para eu e a Cris, nós tivemos um momento muito marcante na nossa vida. A Bianca tinha 4 anos. Nós nunca fomos pai carrascos, viu, gente? Eu vou contar essa história para você vai sair falando ali, nossa, o pastor Cláudio e a Cristina matavam o Timóteo, a Bianca de tanto pai. Não, não é isso. O que acontece? Nós tínhamos uma maneira de corrigir a Bianca. E quando nós fizemos o Veredas Antigas, Deus nos alertou para algumas questões. E naquela noite do último dia, nós chegamos em casa. Eu lembro como se fosse hoje. Bianca tinha 4 anos. Linda. Bom, ela é linda ainda. Mas enfim. Cheguei e falei, filha, acorda. Tinha uma pessoa cuidando dela em casa. O curso terminou tarde. Eu falei, filha, acorda. E ela sentou na cama e nós sentamos do lado dela e pedimos perdão para ela. E sabe qual foi a nossa surpresa? Ela nos perdoou. Pensei que vocês iam rir, puxa vida, né? Ela nos perdoou porque o coração da criança é lindo. Criança não guarda rancor. Criança, né? Veja a história que eu contei, abraça de novo, beija de novo, sempre está ali, junto de você. Só que sabe, ele cresce e cansa e se distancia. E faz coisas depois que você fica boquiaberta. Então você precisa não desprezar isso e pedir perdão. 5, não esperam para dedicar tempo aos seus filhos. Davi estava tão ocupado, demais ocupado com as suas muitas responsabilidades, e quando se apercebeu, passou 4 anos. 4 anos passou. Eu não sei o que acontecia com o cara, meu. O cara era o homem segundo o coração de Deus. Daí, será que o cara não orava? Porque se ele fosse orar, Deus ia mostrar isso para ele. Então, não sei. Parece que ele ficou letárgico durante 4 anos. Secou espiritualmente durante 4 anos, que não se apercebeu desse pequeno detalhe, que tinha um filho que estava fazendo... Só se intentou de estar orando quando o filho começou a persegui-lo. Peraí. Como é que é isso? Vamos conversar sobre isso. Pais convertidos aos seus filhos não esperam ficar tarde demais para procurá-los. Oferecer ajuda, perdão e amizade. Eu contei para vocês a história do filho do pastor Messias, Anacleto Rosa, da IPI de Londrina aqui? Não? Pastor Messias tinha um filho, pastor, sei lá quantos, 30, 40 anos ele está na IPI, né? Não sei se você me ajuda, Romarcos. Mas quase 50 anos na IPI de Londrina, né? Mas o pastor contou esse episódio de que o filho dele, vários finais de semana, estava voltando muito tarde e bêbado.
E ele disse: Deus, eu preciso de uma estratégia de como resolver isso com meu filho. Meu filho está indo e eu estou ficando sem ele. E ele orando com a esposa, não foi assim repentino, irmãos. Ele orou, buscou entendimento da parte do Senhor e um dia Deus deu essa estratégia para ele. E ele esperou, ele e a esposa esperaram um filho que chegou às 4 horas da manhã, bêbado em casa. E os dois estavam lá sentados na sala esperando. E o filho debochou, tirou sarro, bêbado, né? Filho, nós queremos, tua mãe vai fazer um café quente para você, você vai para o banho e depois nós queremos te comunicar algo urgente. Não, filho, vai fazer isso. E ele fez. Colocou o filho, quando ele viu que estava mais ou menos são, já que passou aquela embriaguez, ele colocou: filho, eu e a tua mãe, nós queremos nos despedir de você. Como assim, vocês vão embora? Não, filho, é que para o lugar aonde nós vamos, provavelmente com o seu jeito você não vai. Então nós já estamos nos despedindo de você agora. E ele refez todo o plano de salvação para o filho, e o filho aceitou, e hoje é uma bênção. Deu tempo para isso aqui. Muitos outros deu tempo. Eu tenho muitas histórias que eu ouvi. Mas eu preciso correr atrás. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me dedicar. Eu preciso oferecer ajuda, perdão, amizade. Dizer: filho, sabe, no Veredas tem uma lição que diz que nós pais, agora homem e mulher, porque eu não estou pregando para homens aqui, para toda a igreja. Isso de alguma forma eu creio na multiforme maneira de Deus falar conosco. Você vai ouvir alguma coisa que você vai sair daqui edificado, eu tenho certeza. O que acontece? Numa das aulas, quem fez vai lembrar também, diz que nós pais temos que manter a janela aberta de comunicação com o filho. Tem uma janela, um dia o filho abre a porta, tem aquela cena que o pai arranca a porta, lembram? Quem fez Veredas, o pai arranca a porta, porque o filho trancava a porta, o pai foi lá e tirou a porta. Porque o filho só trancava a porta, ligava o som alto, tinha problemas, né, de relacionamento. Então, eu e você, nós precisamos manter essa janela aberta, porque num dado momento, mãe se torna melhor amiga, pai se torna melhor amigo, e a porta se abre e você vai viver feliz com a sua família, cuidando da sua família. Tudo bem, a gente tem aqui marcas de pais convertidos aos seus filhos e marcas de filhos convertidos aos seus pais. Quais são essas marcas de filhos convertidos a seus pais? Amado, se não houver rendição do coração do filho, haverá uma colheita estranha, como a dessa maldição que foi colocada aqui. De algum modo, esse breve tempo em que Davi colheu essa consequência daquele pecado antigo, parece que sucedeu bem neste momento. A impressão que eu tenho é que é isso, não sei. Mas vejamos. Marca 1. Rejeita o fato de serem fadados a ter o mesmo destino de seus pais. Então, olham para os erros de seus pais sem querer justificar os seus próprios erros. É o contrário daquilo que eu falei anteriormente. Absalão dormiu com as concubinas de seu pai. A Bíblia diz em 2 Samuel 12, 11, 16, 21, que ele fez isso à luz do sol para todo o povo ver. Ele estava, na verdade, expondo o erro passado do pai. Então, se os filhos não se unir com o coração do pai, vai haver esse tipo de vingança. Marcas de filhos convertidos a seus pais. Não se alimentam, 2, com ódio. Então, quer dizer, tem coragem de abrir o coração com seus pais, resolve as questões que estão pendentes, né? Uma situação de cada vez. Se tem alguma amargura, vai lá e resolve. Amados, Absalão não cobrou de seu pai uma atitude em relação ao incesto de Aminon, nem manifestou a ele sua mágoa, antes alimentou sua dor e revolta com ódio. Então, quando o filho tem um coração convertido dos seus pais, ele sinaliza, de alguma forma ele sinaliza, ele pede socorro. E a gente que tem o coração convertido ao filho vai perceber o sinal. E eu vou atender, porque ele está pedindo socorro. Filhos compreendem a geração dos pais, é a terceira marca. Às vezes a gente fica ouvindo situações onde os filhos falam assim: mas o meu pai tem que entender. Não acene se você já ouviu esse tipo de comentário em casa. Meu pai tem que entender. Minha mãe tem que entender. Não,
Ninguém tem que entender nada. Quando os corações estão convertidos uns aos outros, sabe o que acontece? Há uma compreensão de geração. O filho com o coração convertido ao pai, ele compreende a geração que o pai fez, que o pai passou, da onde o pai veio. Meu pai, ele foi feirante, né? Eu tenho que compreender as limitações dele. Então, filhos compreendem a geração dos pais, respeitam com alegria as posições dos pais, pode até discutir no bom sentido, né? Pai, olha, vamos avaliar isso, vamos ponderar isso, mas eles ouvem, sabe que são autoridade sobre eles, sabe que são proteção sobre eles. 4, tem disposição para perdoar. Às vezes os pais ficam esperando, né? O pai, às vezes, ou a mãe ralha com o filho e fica esperando. Não. Ele vai ter que vir. Ele é filho, ele tem que vir. O filho, se tiver o coração convertido, ele vai lá e pede perdão. Mas eu, como pai, percebendo, porque eu preciso estar na presença do Senhor. Eu preciso estar na presença do Senhor, porque o Senhor mostre para mim o que eu não tenho feito. Uma dessas coisas é: filho, você está falando coisa aqui comigo, mas você tem que ir lá acertar com o teu filho lá. Vai lá pedir perdão para ele. Por que você está esperando ele vir até você? Vai lá e resolva isso. Não tem ranço emocional. Então, os filhos que têm o coração convertido aos pais, eles não têm ranço emocional. São abertos para perdoar como mandamento. Não viram a cara para os pais. 5. Gostam de estar com os pais. Eles veem seus pais como exemplo e sabem que eles estão ali e confiam nos seus pais. Amados, eu quero concluir essa palavra no seguinte aspecto. Aqui o foco é dissolver um problema sério de falta de conversão de coração. Eu e você somos privilegiados por ouvir uma palavra onde o Senhor nos mostra como resolver conflitos internos dentro de casa. E de verdade, o que é mais importante resolver hoje de tudo na nossa vida é estar bem dentro de casa, porque é para lá que você volta todo dia. Muitos abandonam, sabia? Muitos não gostam de estar em casa. É muito fácil você perceber. Aqui em Arapongas eu já percebi. Quando você passa perto de lugares onde tem bares, você vê que muitos não têm vontade de voltar para casa. Então a gente precisa prestar atenção nos sinais. O lugar onde você quer voltar. O foco aqui é criar filhos para o reino e não para si mesmo. Deus nos deu um presente que vai voltar para Ele, para o reino. Então eu preciso criar filhos para o reino. A questão aqui é deixar um legado de honra a Deus. Eu não vou ler outra história aqui, mas eu vou comentar. Procura na internet o legado de Jonathan Edwards. Você vai ouvir, vai ler, melhor dizendo, vai ler sobre o pai do pastor Jonathan Edwards, que também foi pastor, que deixou um legado maravilhoso na história de vida desse homem. E aonde isso vai parar? Na geração. Talvez você pense assim, sabe, pastor, eu estou dando um duro muito grande para ganhar um bom dinheiro para estudar bem meus filhos. Parabéns para você. Que bom, tá certo. Mas o grande legado que você vai deixar, como nós ouvimos lá no filme dos Corajosos, é salvação. Se seu filho for médico, ganhar muito bem, se distanciar do Senhor, que valor tem isso? E sabe onde a gente rastreia isso? É de pequeno. Eu tenho um pastor que o pai dele nasceu na igreja. Ele também, de pequeno, sempre foi para a escola bíblica dominical. Mas quando ele foi estudar e morar fora sozinho, ele se desviou completamente. Um dia, ele estudava no colégio agrícola de Castro. Um dia, ele passando em frente à igreja presbiteriana de Castro, escutou uma música. Ele já, jovem, muitos anos afastado de Deus, jovem. E aquele versículo de Provérbios 22:7 parece que fez todo sentido. Ele ouviu aquela música e não aguentou. E entrou na igreja. Hoje ele é pastor. Hoje não, já faz muito tempo que eu não sou tão novinho, Diógenes? Desculpa, gente, que eu tive uma discussão sobre idade com o Diógenes. Discussão boa, tá? Antes. Mas eu não sou careca, então tá bom. Enfim. Eu amo o Di. Enfim.
Gente, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velho, quando for mais velho, enfim, não se desviará dele. Aconteceu isso ao vivo e a cores. Então, eu preciso fazer um post novo na vida do meu filho. Vamos contextualizar, né? Preciso fazer um novo post na vida do meu filho. Não é lá no Facebook, mas é em casa, face to face. Amém? Todo dia, né? Todo dia. Isso é algo muito sério. Eu e você precisamos fazer isso. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Que Deus possa ter edificado o teu coração. Eu quero fazer um momento sui generis aqui. Hoje está assim, né? Bem sui generis, né? Que é um momento gostoso. Os pais estão com o coraçãozinho lá dentro, assim, né? Então é bom, chama a tua família para perto de você. E se você está aqui sem alguém que né, da sua família, adote, né? Jovens, você que não tem família, adota aí pai e mãe, né? E quem quer se adotar, que se adote. Aqui é família espiritual, amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma declaração. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore por essa família que está aí, né? Amém? Vai perto da sua família, perto das pessoas que você sente assim que é tua família, ou enfim, né? Se aproxime. Amém? Glória a Deus. É tão bom quando a gente pode fazer uma declaração de bênção na vida da nossa família, da nossa casa, né? Nós vamos fazer uma declaração de bênção sobre as nossas famílias, né? Em nome de Jesus. Tem um tempo, glória a Deus. Tem um tempinho com a sua família, declare bênção sobre ela, né? Se tiver alguma coisa que você sente, filho, você que está aqui, né? Hoje o Jean já promoveu um tempo tão gostoso de restauração na hora de orar pelos pais. Mas sabe, eu vou um pouquinho além nesse sentido, de você fazer isso agora de verdade, assim, não ouvir oração, mas orar. Então, filho, se você quer pedir perdão para o teu pai, para tua mãe, faça isso agora. Às vezes você está pensando por alguma coisinha que você tenha feito e não descobriu ainda. Então, se o Senhor trouxer na tua memória algo, faça. Pai, mãe, quer fazer alguma coisa, falar para o teu filho alguma coisa, faça. Se você está com uma família que você adotou, olhe para os pais como pais espirituais e peça perdão e resolva a sua situação em nome de Jesus. Amém? Depois eu quero orar para finalizar o culto. Amém.
Senhor, eu quero colocar a vida do Júlio na tua presença, te agradecer, te louvar pelo todo o teu cuidado, Pai, que o Senhor teve para com a vida do teu servo. Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Peço que o Senhor o abençoe, Pai, porque eu sei que o Júlio é como o pai de muitos aqui. Que o Senhor o anime, o fortaleça e que ele alcance, Pai, a completa restauração, Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. E o teu povo que está aqui reunido em família, família de Deus, família de sangue, família da fé, que a tua graça, que o teu amor, Pai, venha sobre cada um. Pai, faça-os avançar como família. Pai, que em cada lar aqui haja a presença santa do teu Espírito Santo, orientando, iluminando, clareando todas as questões. Pai, venha uma unção de transparência em cada família, aonde quando houver alguma situação pendente possam resolver. Pai, e que haja em nome de Jesus corações convertidos uns aos outros, pais aos filhos, filhos aos pais. Eu te louvo, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Deus, o nosso Pai, Ele que nos ensina esse amor tão maravilhoso e incondicional, na unção do Espírito Santo em Cristo Jesus, te abençoe com uma semana de paz, de alegria. Lembra que onde você colocar a tua mão é teu, o teu pé é teu por direito, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz e que o Senhor Jesus esteja no seu lar e na sua vida.